Nós estamos na terceira semana da nossa série, não esqueçam deles. E a ideia com essa série de mensagens é nós trazermos de volta a nossa memória, nós talvez conhecermos, ouvirmos pela primeira vez a respeito de alguns personagens do Antigo Testamento. E a gente escolheu alguns e certamente o melhor foi o da semana passada, né, falando da mula e de Balaão e Balaque. Mas meu personagem é Oséias. E eu disse isso de manhã também, já quando eu preguei, que nesses 20 anos de ministério pastoral, eu tenho uma coletânea boa de pregações, talvez umas 500 pregações, um pouquinho mais, salvas, pregações de culto, as outras eu não salvo para não ficar repetindo as coisas, né? Mas eu fui, e sempre faço isso, quando vou preparar a mensagem, dar uma olhada se já falei sobre um assunto, para não entrar em contradição. Eu prefiro continuar, não continuo no mesmo erro. Mas se eu falei algo a respeito de alguém, e isso continua sendo verdade, eu prefiro partir dali. E aí fui procurar Oséias e não tinha uma única mensagem nesses 20 anos de ministério a respeito de Oséias, ou dentro do livro de Oséias. É verdade, é um daqueles que a gente esqueceu. Oséias é um profeta do Antigo Testamento, o nome dele significa salvação, mesma raiz no hebraico de Josué e de Jesus, Oséia, Jesua, são nomes que indicam uma ação de Deus em favor do seu povo, uma ação salvífica, e é Oséias então que vai nos acompanhar hoje à noite. Para a gente entender um pouquinho melhor o livro ou as ideias de Oséias, eu quero situar vocês no contexto histórico disso. E a gente tem então na sucessão do Antigo Testamento, os livros dos profetas eles não estão em ordem cronológica. Até os profetas têm uma certa ordem cronológica. Mas a gente sai, por exemplo, então, da criação, passa por Babel, entra na história de Gênesis, Abraão, Isaac e Jacó, e a partir deles Deus tem uma aliança com um determinado povo. E esse povo, então, a partir de uma grande seca, de um período de grande fome, acaba migrando para o Egito. José, a história de José é conhecida. A gente tem, então, com a migração para o Egito, a história passa e as pessoas esquecem dele, esquecem de José e das coisas que aconteceram lá. E nós temos, depois disso, 400 anos, onde o povo de Deus fica no Egito e acaba escravo. Depois desse período de escravidão, Deus manda Moisés como aquele que vai libertar o povo. E a gente entra no livro de Êxodo, isso vai sendo descrito lá. Tem as 10 pragas e o povo sai do Egito. 40 anos no deserto, entram na terra prometida, é o livro de Josué, é livro de Juízes, 1 Samuel. Conta essa história, a história desse período. Depois disso o povo pede um rei. E Deus diz, não é bom o que vocês estão pedindo, mas já que vocês estão pedindo, já disse isso mais de uma vez aqui, se eu fosse Deus, as coisas seriam muito diferentes. Seriam bem piores, eu não tenho dúvida disso, mas seriam diferentes. E Deus concede um rei ao povo, mesmo que isso não seja bom para o povo. E a gente tem o primeiro rei, que é Saul, o segundo rei, que é Davi, o terceiro rei, que é Salomão. Até ali, toda a descendência de Abraão, Isaac e Jacó, reunidas em 12 tribos, estavam sob o mesmo reinado. Depois de Salomão, tem 10 dessas tribos que dizem, essa linhagem de Davi, ela não nos representa. E rompem com a dinastia de Davi e escolhem um rei para si. E a confusão começa ali. E a gente vai ter, então, a partir dos profetas, também já em Reis, em 2 Samuel, a divisão do Reino do Norte e do Reino do Sul. Reino do Norte, Israel, capital é Samaria, 10 tribos reunidas com esse rei. Reino do Sul,
Judá, capital Jerusalém, segue na dinastia davídica, a sucessão de Davi, até atualmente. Não, até atualmente eu estou exagerando, não sei qual foi o último rei de Israel, de Judá. Mas tem essa ruptura entre as tribos. E nesse contexto, então, a gente vai ter Jeroboão como o rei em Israel, quando Oséias é o profeta. Além dele, tem outros profetas. Amós também é profeta nessa mesma época. Outro dos personagens que a gente tem que cuidar para não esquecer. Isaías é dessa época e está mais ao sul, está mais em Jerusalém. Miqueias é profeta na mesma época. E as coisas no norte, no sul, elas têm coisas semelhantes e coisas que são muito diferentes. No sul tem um certo apreço pelas coisas de Deus. Eles não se desviam, eles não oscilam tanto. Não há tanta idolatria como no norte. E Oséias, então, é mandado por Deus para falar das coisas do norte, aquilo que ele fala não é bom. A leitura que ele faz, aquilo que está acontecendo entre o povo de Deus, é algo deplorável, é algo vergonhoso. Mais do que isso, é algo que incomoda o próprio Deus. E Deus manda os profetas para dizer: esse é o pecado do meu povo, está aqui. Mas Deus não fala disso simplesmente para apontar o dedo, como às vezes nós fazemos. Deus fala dos pecados do povo, mas chama eles para voltar. Quando Deus fala dos pecados, Ele espera nosso arrependimento. Não é para apontar o dedo para nós ou para nos julgar de antemão. Deus somente nos lembra de quem nós somos e nos convida a voltar. Oséias é profeta num tempo de idolatria. E Deus, com Oséias, compara a idolatria do povo, a prostituição, a infidelidade conjugal. E a gente já dá um passo para dentro daquilo que é o conteúdo do livro. O livro de Oséias começa com a história do casamento dele. Deus manda Oséias se casar com uma mulher chamada Gomer. Isso nós lemos a partir do capítulo 1. E o texto descreve Gomer como uma mulher que tem uma certa dúvida nisso, se ela era prostituta ou se ela era apenas uma adúltera. Mas o conteúdo do livro é esse. Começa com essa ilustração de Oséias sendo mandado por Deus casar com uma mulher de virtudes dúbias, pelo menos isso. Segunda coisa que acontece, também a partir do capítulo 1. Oséias, casado com essa mulher de fama, pelo menos estranha, tem filhos com ela. E o primeiro filho Deus manda dar o nome de Jezreel. Jezreel foi a batalha mais sangrenta contra uma família. Acabe e Jezabel tinham sido reis em Jerusalém. Acabe era o rei, mas quem mandava era Jezabel. Um pouquinho antes de Oséias. Foram quem trouxe mais idolatria para dentro do reino do norte. Eu disse de manhã, se alguém já chamou você de Jezabel, mulher, não foi um elogio. Jezabel é a pior criatura, é a pior mulher que aparece no Antigo Testamento. Ela foi manipuladora, ela trouxe idolatria para dentro. Jezabel era a descrição daquilo que era contrário à vontade de Deus. E Elias é o profeta dessa época. Jezabel traz tanta idolatria que ela tem profetas de Baal, um deus cananeu, dentro do palácio, e oferecem sacrifícios humanos dentro do palácio. E Deus levanta Elias, acaba com aquilo. Jezabel e Acabe tentam perseguir Elias. E a batalha de Jezreel é onde Jeú, o rei que substitui Acabe, faz um cerco à cidade e acaba com todos os descendentes de Jezabel e Acabe. E agora vem Oséias, que casa com uma prostituta, e o primeiro filho dele faz menção
a essa batalha que está na memória de todo o povo de Israel. Não é uma história distante, eles ainda não esqueceram isso. E agora pensa o molequinho Jezreel indo para o trabalho do ministério infantil. Não tinha naquela época, eu estou ilustrando isso, certo? E vai Jezreelzinho correndo para cá e para lá, e todo mundo chamando ele pelo nome, e lembrando do que aconteceu. Vem o segundo filho. E agora Deus manda dar o nome de Ruama, que a tradução mais correta é não amada. O segundo filho não traz uma mensagem melhor para o povo. É Deus dizendo para o seu povo, eu não amo mais vocês. Se o primeiro nome trazia lembrança de Deus se levantando contra a idolatria, o segundo nome agora diz, chega, eu cansei disso, eu cansei da idolatria, eu não amo mais vocês. A gente vai ver na sequência também da mensagem dessa noite, que Deus, mesmo dando esse sinal e essa mensagem, é para chamar o povo de volta. Deus não deixa de amar o seu povo. Vem um terceiro filho, e a expectativa agora é, quem sabe, um nome bonitinho agora. Vamos chamar de Danielzinho, um nome bem mais bonito, né? Oséias Júnior. Não, Deus manda dar o nome de Lo-Ami, não meu povo. E agora com o casamento de Oséias e com os 3 filhos, a partir dos nomes deles, Deus já dá uma mensagem muito clara, dizendo, eu sou a salvação. Mas vocês não quiseram salvação, vocês preferiram a prostituição e a idolatria. E a consequência disso é que eu vou aniquilar, assim como foi em Jezreel. Não amo mais vocês, e vocês não são mais o meu povo. Para o nosso contexto, a gente não consegue nem entender isso muito bem, por isso a gente precisa olhar para o contexto e para aquilo que é o plano geral do livro. Mas com Oséias e com a vida dele, Deus já está dizendo de uma maneira muito clara para o povo que conhece essas histórias, que Deus quer colocar um ponto final nisso, que a paciência de Deus, ela chegou no limite. E mesmo que Oséias mostre claramente o que Deus queria, onde o povo estava, o povo não dá ouvidos a isso. E a consequência é que Samaria é invadida e é destruída. Nunca mais passa a ser uma nação pura. E aí vem no Novo Testamento a controvérsia sempre de novo dos judeus com os samaritanos. Eles não são mais povo de Deus. Eles se misturaram com outros povos. Não dá mais para achar linhagem de Abraão, Isaque e Jacó entre os israelitas, entre esses do norte. A história do sul é um pouquinho diferente. Em algum momento a gente fala dela também nessas nossas séries. A história toda, então, ilustra a relação de Deus com o seu povo. Deus continua sendo o mesmo. O povo é que mudou. E eu quero ainda tirar 3 coisas que também vão aparecer na sequência da ilustração com a vida de Oséias, que vão aparecer de uma maneira muito clara dentro do livro como um todo. A primeira coisa é, a desobediência leva ao castigo. Parece uma questão fácil da gente entender isso, que a desobediência leva ao castigo. A gente coloca limites para os nossos filhos. A gente deixa um quadradinho delimitado de coisas que eles podem e que eles não podem fazer. E a gente diz, se passar desse limite, se não fizer como eu quero, se fizer assim, tem consequência. Perde mesada, perde tempo de videogame, perde alguma coisa. E Deus está dizendo, eu estou estabelecendo um limite mais uma vez, mas vocês continuam me desobedecendo e eu vou ter que executar o castigo. Porque pior do que não dar limite para os nossos filhos é dar limite quando eles desobedecem isso. A gente ser condescendente. Você, tá bom, só mais uma vez, alarga a cerca. Essa cerca nunca vai ter tamanho suficiente, eles sempre vão extrapolar isso.
A desobediência leva ao castigo. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz assim: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Um pouquinho antes disso, pode deixar o texto ali, Zé Carlos, mas dentro desse capítulo 4, Deus começa falando disso: israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês. E descreve uma série de coisas que o povo deixou de fazer, onde Deus está lembrando eles que tinha um limite, que tinha regras. E eles desobedeceram sistematicamente isso, a ponto de Deus olhar para aquela situação e dizer: não dá mais, eu não posso continuar fazendo de conta que eu não enxergo o que vocês estão fazendo. E vem o capítulo 6, que para mim diz algo a respeito de nós também. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. No Antigo Testamento, conhecimento não diz respeito a acúmulo de informações. Não é uma questão da gente saber algumas coisas, saber coisas sobre determinado assunto. Conhecimento no Antigo Testamento diz respeito a uma relação que se estabelece. Conhecimento bíblico envolve aspectos de relacionamento, de experiência e uma compreensão mais profunda da vontade e do ser de Deus. A palavra conhecimento, e a gente traduz isso de forma diferente, vem quando, por exemplo, Adão e Eva são criados, e diz ali que o homem conheceu a sua esposa. A mesma coisa com Abraão e Sara, diz que Abraão conheceu Sara. Não é só ter alguma informação a respeito dela, se é uma mulher bonita, tem virtudes, e relata, faz uma lista do que Sara é mais do que isso, é trazer para perto e estabelecer uma relação de intimidade com ela. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Não é apenas lembrar do que Deus fez, é ter escolhido não ter relacionamento com Ele, é ter escolhido se corromper com todo e qualquer Deus que aparecesse e prometesse alguma coisa, é imaginar que tem outro que possa fazer o papel de Deus melhor do que o próprio Deus. Conhecimento não é acúmulo de informação, é relacionamento com esse Deus. E Deus está dizendo através de Oséias: o meu povo está sendo destruído porque escolheu relacionamento, intimidade com todo e qualquer tipo de Deus, menos comigo. Segunda coisa, o amor de Deus, ele não se esgota. O exemplo da ilustração de Oséias é que, lá no capítulo 3, Deus manda Oséias comprar Gomer de volta. Ela é a prostituta, tudo isso é verdade, e de repente, mesmo com a infidelidade dela, Oséias, por ordem de Deus, vai buscá-la. E o texto diz no versículo 3, capítulo 3, versículo 3, eu a comprei de volta. Desculpa, 3:2 diz isso. 3:3 diz: você viverá comigo. E de novo a vida de Oséias ilustra aquilo que Deus quer conosco. Deus nos compra de volta. Deus estende a sua graça e nos chama de novo. O amor de Deus não se esgota. E não importa muito o que você o que você tem feito, ou aquela vozinha que fica sempre de novo apontando o dedo, dizendo que você não é digno disso ou daquilo. Deus não rejeita nenhum de nós que volta com arrependimento. João 8, Jesus exemplifica isso. Com a mulher surpreendida em adultério, Deus, através de Jesus, não a expulsa, Deus a acolhe,
Jesus disse: olha, eu não estou aqui para te acusar, mas a palavra termina dizendo agora: vai e não peques mais. O amor de Deus não se esgota, apesar do desapontamento que o povo causa em Deus, Deus continua amando. Oséias 11:1 diz: quando Israel era menino, eu o amei. Molequinho ranhento, sujo, cheio de qualquer porcaria que ele encontrou na rua, Deus diz: vem, é você. Deus escolhe. E para mim, de novo, outro versículo surpreendente nesse texto de Oséias é o capítulo 14, versículo 4. Deus vai dizer assim: eu curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartará de vocês. A NVI, que é o texto que a gente usa no culto, diz isso um pouquinho diferente. Almeida vai falar que, desse jeito como eu li para vocês, eu de mim mesmo. Deus de novo está dizendo: não tem virtude em vocês, não é pelo que vocês fazem, não é porque vocês são bons, não é porque vocês são fiéis, não é porque vocês um monte de coisas. Eu de mim mesmo, de dentro de mim, é pelo que eu sou, eu amo vocês. O apóstolo João tenta falar isso, dizer como isso acontece na primeira carta, quando ele diz que Deus é amor, ou seja, a essência de Deus é essa. O amor dele, ele não termina, ainda que o nosso pecado desaponte Deus, ele não deixou de nos amar. Também é verdade que em algum momento da história humana, Jesus volta e vai julgar todos nós. Jesus diz que ele vai separar as ovelhas dos cabritos, o joio do trigo. Em algum momento vai acontecer isso. Mas no tempo presente nós vivemos sob a graça que diz: venham, venham, eu continuo amando vocês, independente do que vocês são, ou do que vocês fazem, ou do que aquelas vozinhas ficam jogando nos ouvidos de vocês. O amor que não se esgota. Terceira e última coisa. Nós encontramos um convite para que a gente volte. No capítulo 14, versículos 2 e 3, Oséias vai dizer para o povo assim: pensem no que vocês vão dizer. Voltem para o Senhor com confissão. Digam para Ele: pequei. A gente vai ter em Oséias essa coisa de que a ilustração e a palavra, elas deveriam nos conduzir a uma decisão de voltar. Já disse isso antes, na prática do povo daquele tempo isso não aconteceu. Pensem no que vocês vão dizer. 6, versículos 1 e 2 diz: vinde e voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas nos curará. E quando eu estava preparando a mensagem, eu li Oséias, eu acho que umas 4 ou 5 vezes, nesses dias desde que a série começou. Cada vez que eu chegava nesse versículo 6, e depois no capítulo 6, e depois no capítulo 14, tinha uma história do Novo Testamento que eu não conseguia deixar de fazer o link com ela. Lucas 15, Jesus conta 3 parábolas de salvação, dizendo do Deus que vem atrás de nós quando nós nos extraviamos. E a última das parábolas é a parábola de um filho que rompe com o pai. O filho mais novo chega para o pai e diz: eu quero a minha parte da herança. Isso é uma declaração de guerra. O pai dá a herança e o filho sai mundo afora. Enquanto tem dinheiro, a vida está boa. O dinheiro acaba e ele vai parar alimentando porcos e comendo daquilo que os porcos ganhavam. E o texto diz exatamente isso, que lá onde ele estava, no meio da imundície que ele se meteu, ele pensa:
e treina algumas frases que ele vai falar porque ele decidiu voltar. E ele pensa assim: vou dizer para o meu pai desse jeito: pai, me perdoa, me trata como um dos teus trabalhadores. Oséias nos convida para voltar de onde nós estamos, do jeito que nós somos, nos convida a preparar uma fala dizendo: estou voltando, estou voltando sujo, estou voltando idólatra, estou voltando pecador, mas me recebe de volta, Senhor, e me trata com misericórdia. 14, versículo 2, o finalzinho dele vai dizer assim, o discurso que Oséias pede para o povo entregar para Deus: perdoa todos nossos pecados e por misericórdia recebe-nos, para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. Perdoa todos os nossos pecados e por misericórdia nos recebe, para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. Nós somos esses que nos distraímos com tanta coisa e deixamos de conhecer Deus, e a desobediência leva ao castigo. E Deus de novo diz: eu continuo amando vocês, o meu amor não se esgota. Voltem, voltem. E esse é o meu convite para você nessa noite. De onde você está, volte.